O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isto será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, é costume na igreja, em todo ano, ao iniciar a quaresma, trazer na reflexão esta passagem bíblica que fala das tentações de Cristo. Mas por que Deus permite que sejamos tentados? Em que nós somos mais tentados em nossa vida? Por que é pecado cair na tentação? Estas e outras mais perguntas, procurei respostas lá no início da igreja, no século II, III, século IV, século V, em modo especial, um padre da igreja chamado São João Crisóstomo, Boca de Ouro, assim chamado, e ele vem refletir, nos ajudar um pouco em nossa caminhada, nesse retiro que estamos iniciando. Primeiro, a palavra diz para nós que o Espírito Santo, depois de Jesus ser batizado, o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, guiou Jesus no deserto, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. O que é o deserto? O deserto aqui não é simplesmente um lugar geográfico, ele é um estado de vida. Lembremos-nos de Adão e Eva, que estavam no paraíso, e aos serem expulsos do paraíso, saíram do paraíso e foram para longe do paraíso, o deserto. O deserto é então o lugar distante de Deus,
fora da vontade divina. O diabo não levou Jesus às praças, às cidades, mas no deserto. E o deserto também, diz São João Crisóstomo, é o lugar onde especialmente o diabo tenta o ser humano. O deserto é o lugar também de estarmos sozinhos. Ali, quando estamos sozinhos, especialmente é quando o diabo mais ataca. Exemplo disso, lá de Adão e Eva, tudo começou quando o quê? Quando o diabo tentou Eva, e Eva não estava ao lado de Adão, Eva estava sozinha. Meus irmãos, hoje também, um dos grandes pecados nossos, porque o diabo tem tomado cada vez mais força em nosso meio, em nossa sociedade, porque cresce cada vez mais em nosso meio o individualismo, o isolamento. Quanto mais nós nos isolarmos, mais fracos seremos diante das insídias do mal. E vai dizer São João Crisóstomo: convém que com frequência nos congreguemos para não ser presa fácil. Por isso estamos aqui. Quanto mais, não é o que a gente fala, na união, né? Na união a nossa força, quanto mais nos unirmos em oração, mais seremos fortes diante do inimigo. Quanto mais nos isolarmos, mais presa fácil, rapidamente seremos tomados. E esta figura de Jesus e Adão é muito comum, já São Paulo fazia essa relação. Se do paraíso hoje foi para o deserto, Jesus, o deserto, nos leva ao paraíso. Se de uma árvore, de um fruto, de um tronco, ali entrou o pecado, agora de outro tronco, do lenho da cruz, nos traz a salvação. Mas por que Deus permite que nós sejamos tentados? Vou elencar 5 motivos. Talvez você não vai guardar nenhum deles, mas eu insisto em dizer. 5 motivos pelos quais Deus nos permite sermos tentados. Primeiro deles, para que vejas que te fez muito mais forte. Se minha vida é linear, não tem obstáculo algum, eu talvez jamais saberei que tenho condições de superar. Quando diante de mim temos degraus, obstáculos, e eu consigo vencê-los, eu percebo, descubro que eu tenho força. Por isso a tentação é para que eu perceba que eu sou de fato muito mais forte. Segundo motivo pelo qual Deus nos permite sermos tentados, para que não te estimes excessivamente. Pô, eu sou o cara, esse cara sou eu sou o tal, eu sou bom. E assim, para que não se confie somente em você, ao mesmo tempo que a tentação me faz forte, ela me faz mostrar a minha fraqueza, que eu não sou o tal. Todos nós temos telhado de vidro, não é? Não é? Não somos perfeitos. Por isso a tentação, vai dizer Santo Agostinho, ó feliz culpa de Adão, porque através dela fomos merecidos o Salvador. Terceiro motivo, segundo São João Crisóstomo, para que o maligno fique em dúvida se nós renunciamos a ele ou não. Assim, duvidando se é verdade que renunciaste a ele, pela experiência das tentações, se confirme que de tudo você afastou. Então, pela tentação, reconhece de fato que nós não somos de Satanás. Quarto motivo pelo qual somos tentados, para que assim te forjes mais duro e mais forte que o ferro. Quanto mais tentado formos, mais fortalecidos seremos como um ferro. E por fim, para que tenha demonstração
do grande tesouro que te foi confiado. Meus irmãos, se eu não fosse colocado à prova, como diz na primeira tentação, no primeiro motivo, eu não saberia jamais a riqueza que existe em mim pela graça de Deus. Assim, e aí quanto mais rica a pessoa é, mais tentada. Viu, seus ricos? O diabo adora rico. Mas rico da graça de Deus. Adão e Eva no paraíso, cheios de honras, ricos de honrarias, foram tentados. Jó, um homem temente a Deus, rico financeiramente e rico de fé, foi tentado. Quanto mais nós, ricos de Deus, formos, mais seremos tentados. Ou seja, em outras palavras, se você não está sendo tentado, você é filho do diabo, viu? Você está mais próximo de baixo do que de cima. O diabo realmente quer nos tomar, porque se nós já somos mais para o lado dele, para que ele não vai nos tentar, gastar tempo com isso? Mas aí vem a pergunta principal: em que somos tentados? Quais são as nossas tentações? E vou responder, meus irmãos, pegando o trecho do Evangelho de hoje, que fala dessas 3 tentações, que na verdade simbolizam todo o gênero humano, tudo aquilo, as nossas fraquezas. O diabo então tomou Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Pão, comida, oh meu Deus, tudo começa pelo estômago. Por que que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Por causa de quê? Que maçã, gente? Tem maçã na Bíblia não. Não existe maçã na Bíblia. Por causa do fruto proibido. A maçã é folclore. Não tem maçã. Igual quando falar que São Paulo caiu do cavalo. Né? Tudo começa por aqui, pelo estômago. Vai dizer o próprio Cristo, né? Não façais, né? Tem um só Deus. Quanta gente que tem um Deus, o estômago. Por isso, o remédio para vencer essa tentação, qual é? Qual é? Jejum. O jejum é a principal arma, por isso estamos no tempo de quaresma, tempo de jejum para nos abstermos daquilo que é essencial para nós. Porque qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Nem só de pão vive o homem. Mas esse pão aqui, não é somente a comida, mas simboliza tudo aquilo que é material. Jesus foi seduzido e nós somos seduzidos também ao apego às coisas terrenas. Jesus foi seduzido ao seu ministério se transformar. Jesus, se você é Deus, então sacie de fome o povo, transforme a pedra em pão. Meus irmãos, a igreja, a religião, nós como católicos, e religião no caso, não é um plano de governo, e nosso objetivo não é transformar sociologicamente o mundo. Nós buscamos ajudar as pessoas, mas a missão de Cristo não é sair dando pão para os outros, não é enchendo o bucho do povo. Ele foi tentado nisto, e ele vai dizer: esse tipo de fé eu não quero, porque o que eu vim fazer é alimentar com outro pão. Ainda hoje, pessoas que se dizem cristãs, vivem e pregam diferente de Jesus, e acreditam que uma pessoa abençoada é aquela que mais tem. Eu vou ter o meu carro, vou ter minha casa. Quanto mais você colocar diante de Deus, para você ter, porque Deus quer que você tenha. Meus irmãos, Jesus renunciou esta fé, renunciou esta prática.
diante de Satanás: eu não quero isto. Eu não vim aqui para distribuir bens para ninguém. Eu vim aqui dar um alimento, um outro alimento. Portanto, a prática do jejum, ela é fundamental. Você aí nesse tempo de quaresma, se esforce um pouco mais. Porque se eu não consigo jejuar, meus irmãos, eu não vou conseguir vencer tentação nenhuma. Porque se eu não consigo controlar a minha barriga, eu vou conseguir controlar o quê? Nada. E quantas pessoas ainda estão apegadas a bens terrenos? Não é pecado ter, eu falo sempre sobre isso. Não é pecado ter. O pecado é o fazer do meu ter a minha vida, a minha realização. Segunda tentação de Cristo e também nossa. O diabo levou Jesus para o alto e disse: eu te darei todo o poder e toda a glória, e posso dá-lo a quem quiser, se te prostrares diante de mim em adoração. A tentação do poder. Todos nós queremos ter poder. Tanto é, nós entramos em crise quando estamos sozinhos, abandonados, entramos em problemas psicológicos, precisamos estar relacionando, ninguém está me ouvindo, precisamos, hoje as pessoas buscam cada vez mais, quanto mais seguidores nas redes sociais, o poder da comunicação, da influência, o poder da decisão de uma sociedade inteira através dos cargos públicos. Não é pecado ter o poder ou desejar tê-lo. O pecado é o que eu vou fazer com ele. Jesus, para responder a Satanás, porque o que o demônio diz? Olha, se você é Deus, então use o teu poder aqui agora e chame a atenção. Qual é a resposta de Cristo? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Tem gente, e para vencer essa tentação, qual é a solução? Oração. A oração me faz reconhecer que existe um Deus. Tem gente que não ora, e quanto mais eu não oro, mais eu vou me tornando Deus de mim mesmo. Eu não preciso de ninguém, eu me basto. Eu conheço, sei as ciências, sei tudo racionalmente, consigo explicar tudo, eu não preciso de nada. Quanto mais a pessoa não ora, não adora a Deus, mais ela se torna Deus. Amados, diz Jesus, o diabo diz: prostra diante de mim e eu te darei. Todo ano eu falo isso. Ninguém fica: Satanás, eu te amo, ó demônio das trevas, toma minha alma. Embora existam algumas seitas satânicas pelo mundo afora, mas são ínfimas, pequenas, nós aqui, ninguém fica adorando Satanás. Ninguém presta culto a Satanás. Ninguém veste blusa: eu amo Satanás. Mas nós vamos tendo atributos, ações que estão mais ligadas ao culto satânico do que culto a Deus. Quem tem sido Senhor? Senhor da minha vida sou eu. O poder da sedução pela beleza, vaidade, o poder da oratória, o poder do cargo, do dinheiro, e aquilo tem sido o meu Senhor. É Ele que reina. Quem diz? E para vencer essa tentação, eu devo reconhecer que existe um outro Senhor, o Senhor. Por isso, a Ele devemos adorar. Quem não adora o Senhor, através da oração, vai caminhando passo a passo para se tornar seduzido pelo maligno. E vai começar a adorar a Satanás. Terceira e última tentação de Cristo e nossa. E aqui, que fantástico. O diabo leva para onde? Aonde? No templo, na igreja, na sinagoga, no alto, ali, no templo. E no templo, o diabo aqui muda
a sua lógica de sedução, e o que ele faz? Ele usa a Escritura. Aqui nascem os hereges, que usam a Escritura a seu bel prazer e interpretam de forma literal, contrária ao Cristo. Qual foi a proposta do diabo? Atira-te daqui abaixo, porque diz a palavra que os anjos irão te pegar. Jesus foi tentado a uma religião que se transformasse num grande espetáculo a ponto de ferir as leis da natureza. Quem vai se jogar do alto do Convento da Penha? Achando que eu vou voltar, o anjo vai me pegar. Isso é tentar contra Deus. Por isso diz Jesus, não tente o Senhor. É verdade que de vez em quando a gente vê pessoas aí morrendo afogadas tentando andar sobre o mar, né? Na areia, na água, né? Isso é o literal, é interpretar de forma literal. E o demônio usa a Escritura no templo para seduzir Jesus. Qual a resposta dele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentar é a mesma coisa que não utilizar os dons de forma egoísta. Não use aquilo que você recebeu somente para você, para atrair a atenção das pessoas. Qual é o remédio disso? Caridade. Através da caridade, ao ser caridoso, eu saio do centro e aquilo que Deus me deu, eu passo então a colocar para o outro. Portanto, meus irmãos, jejum, oração e caridade são as armas que nós temos para vencer o mal. Esse mal que insiste estar dentro de nós. O inimigo aqui, gente, não é somente uma possessão, que eu fiquei aqui possesso do Espírito e o diabo encarnou no meu coração, na minha vida, e que devemos fazer exorcismo. Sim, temos que fazer exorcismos de nós mesmos, de nossos desejos, nossas ideias. Brasília, Vitória, Vila Velha e o Brasil precisa ser exorcizado, porque as pessoas estão cada vez mais possessas de si mesmas, agarradas aos bens, aos prazeres, ao poder, e para manter-se no poder, se vende a alma. Meus irmãos, o que são 80 anos, quiçá 100 anos, diante da eternidade? Tu és pó, e ao pó voltarás. Estamos aqui de passagem, e existe um bem maior, um alimento maior, e esse alimento que é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Portanto, busquemos na oração, em nosso jejum, e sejamos mais caridosos. A caridade este ano no Brasil tem nos apelado para a questão do saneamento básico, que é o tema da campanha da fraternidade ecumênica deste ano, 2016. Eu li no texto base, essa palavra não sai da minha cabeça. 5.000 piscinas olímpicas de esgoto são jogadas diariamente na natureza, sem tratamento. 5.000 piscinas olímpicas por dia no nosso país, jogado. Nós, ao sermos buscar a caridade, sermos caridosos, temos que ser caridosos com aquilo que nos é comum, a nossa mãe terra, o nosso ambiente. Dizia na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, aqui lá no nosso valão, que nojeira, que podridão. Como é que nós podemos dizer, somos sociedade civilizada, desenvolvida? Somos pobres, preocupados com o nosso umbigo, com nossa casa, o nosso apartamento, e esqueçamos às vezes daquilo que é comum. Por isso vamos afastar este Satanás do nosso egoísmo e buscar viver essa caridade pela nossa sociedade. Eu sei que depende de um mundo de coisas, mas se começa por cada um de nós. Que Jesus seja o nosso Senhor e não outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.